Estabelecer rotas que ligam o litoral ao interior sempre foi uma necessidade para o desenvolvimento de uma população. A história do Caminho do Mar começa em 1560, com a abertura da ligação entre São Vicente e o Planalto de Piratininga. O caminho foi restaurado em 1598 e pavimentado em 1661, quando passa a ser chamado de Estrada do Mar e permite a circulação de carroças. Alguns trechos desse período ainda estão preservados, como a Calçada de Lorena. Em meados do século XIX, a Estrada do Mar passa por outra grande reforma e sua história se mistura com a construção da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. O principal motivo da criação da ferrovia é a demanda de escoamento da produção de café, que já havia avançado para o interior e possuía elevados custos logísticos. Isso aconteceu em 1859, quando o Barão de Mauá convenceu o governo imperial da importância da construção de uma estrada de ferro ligando São Paulo ao Porto de Santos. O projeto inicialmente apresentado foi tido como inviável. Foi necessário convidar um especialista diretamente de Londres, James Brunlis, para testar a viabilidade do projeto e, com a ajuda de Daniel Mackinson Fox, experiente na construção de ferrovias nas montanhas do país de Gales, executar o projeto brasileiro. A São Paulo Highway, como foi denominada, foi aberta ao tráfego no dia 16 de fevereiro de 1867, 10 meses antes do tempo previsto no contrato. Em 1895, o grande volume de café transportado para o Porto de Santos fez com que se iniciasse a construção de um novo trecho para a transposição da serra, paralelo ao antigo, que ficou conhecido como Serra Nova. A operação da estrada de ferro Santos-Jundiaí só foi possível com o uso da tecnologia de máquinas a vapor trazidas da Inglaterra. Inicialmente foi preciso construir um acampamento no topo da Serra do Mar que abrigou a mão de obra envolvida. Este acampamento foi denominado Alto da Serra e posteriormente Estação Paranapiacaba. Foi utilizado um sistema funicular que tracionava os trens pela Serra do Mar por meio de cabos de aço e planos inclinados ao longo de todo o percurso. Os engenheiros ingleses dividiram em 4 planos inclinados os 800 metros de desnível e que estavam aproximadamente 10 quilômetros de distância do litoral. No patamar era instalada uma máquina térmica que tracionava cabos de aço ao longo da via férrea, sob polias instaladas nos dormentes. O sistema era preso a uma locomotiva que auxiliava a subida e descida dos vagões ao longo do trecho. A carga máxima era de 60 toneladas em um patamar por vez, até atingir o topo da Serra do Mar, Paranapiacaba. A subida total levava em torno de 50 minutos. Após a já citada duplicação no sistema, a Serra Nova passa a ser composta por 5 planos inclinados e tem seu tempo de subida e descida reduzido para 35 minutos, além de suportar maior carga. O país se afastou dos trilhos na década de 1950 com o plano de crescimento de Juscelino Kubitschek, que priorizou as rodovias, pelo menor tempo gasto para sua construção e a atração de indústrias automobilísticas na época. O café também deixara seu auge a partir dos anos 1930, e as empresas férreas do segmento faliram com a falta de carregamentos do produto. Em 1948, após o término da concessão aos ingleses, a São Paulo Highway ganhou o nome de Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, como é mais lembrada. Na década de 1960, quando a funicular da Serra Velha já estava subutilizado por sua tecnologia ultrapassada, foi aprovada a implementação do sistema cremalheira, método mais rápido e barato. Enquanto isso, a funicular da Serra Nova ainda estava ativa, mas as duas conviveram por pouco tempo até o abandono da última na década de 1980. Os trens de passageiros do percurso entre Jundiaí e Santos foram extintos em 1996, quase simultâneo com a privatização feita pelo governo estadual. Até o ano de 2001, uma extensão regular chegava ao distrito de Paranapiacaba. Hoje, o limite para passageiros é entre Rio Grande da Serra e Jundiaí. Turistas podem viajar pelo expresso turístico com saídas da Estação da Luz para Paranapiacaba ou Jundiaí, a bordo de vagões e locomotiva da década de 1950. O transporte de carga pela ferrovia ainda está ativo e sendo utilizado pela MRS Logística no trecho entre Paranapiacaba e o Porto de Santos. Com aspectos históricos e culturais representados no Museu Tecnológico Ferroviário do Funicular, no Museu do Castelo em Paranapiacaba e no Museu da Companhia Paulista, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí tem potencial para contribuir com as mais diversas áreas do conhecimento. Porém, é preciso valorizar e aproveitar melhor esses espaços. O caráter interdisciplinar envolvendo a ferrovia faz com que ela seja atrativa não só pela beleza natural de alguns de seus trechos,
mas também pela importância que o caminho teve para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país. Assim como o caminho do mar, a estrada de ferro Santos-Jundiaí não vem aproveitando esse potencial, o que aos poucos pode resultar em abandono, esquecimento e, consequentemente, perda de uma importante parte da história do Brasil.